que nós estamos enfrentando, ainda mais esse já pontuado pela Luciana. Eu quero seguir, como de costume, pedindo a bênção e permissão aos meus ancestrais, sem exceção, aqueles e aquelas que sobreviveram ao processo de escravização para que eu esteja aqui hoje, mas também aqueles e aquelas que perderam a força herdada dos nossos ancestrais e, de um jeito ou de outra, não resistiram e, infelizmente, desistiram. Eu peço a bênção ao meu pai Rodney, meu amigo de longa data, o pai que o meu Ori desejou encontrar, aos meus irmãos e irmãs mais velhos e mais novos, com quem eu tanto aprendo a cada dia que nos encontramos. Ao meu pai, o Shoguian, eu peço a bênção e inspiração para esse momento também. A dona Lina, minha mãe, que me abençoe por aqui, que me abençoa por aqui. Meu pai, seu Farias do Orum, que me olha de lá, que continue me abençoando. E aos queridos amigos, amigas, eu começo dizendo da minha gratidão pela presença de vocês nesse momento, que ele é de celebração. E é por essa razão que eu quero começar minha fala, como no livro, dedicando esse nosso encontro ao Ori, à cabeça de cada um, de cada pessoa que está aqui, que ao fazer a escolha de um caminho, às vezes segue o mais complexo, porque o segue inspirado por suas emoções e experiências ancestrais, mas sempre com a finalidade de alcançar virtudes. Como no livro, eu dedico esse encontro à legítima imperfeição humana, pois a perfeição divina pertence ao Olorum, o Ser Supremo. Eu preciso dizer a vocês que eu sou Eked, mas que eu nasci em Iaô, na casa do meu pai Rodney de Oxóssi, e como tal eu fui raspada, adochada e catulada, e compartilho orgulhosamente que em 2021 renovarei meus votos com meu pai o Shoguian, o dono da minha cabeça. Completarei 7 anos de iniciação no candomblé, experiência em que sigo aprendendo, e assim será até o último momento da minha jornada no Aie. Reconhecendo que a perfeição não existe e que não serei eu a experimentá-la, eu quero dizer que sigo a minha missão de aprender e ensinar, errando, acertando, corrigindo. Sigo acreditando em Exu a cada dia que passa. Exu, que é a encruzilhada, o dono dos caminhos abertos e das possibilidades. Exu, com quem eu aprendi que possibilidade é voltar para o centro da encruzilhada e escolher novos caminhos, fazer novas escolhas. Exu, como aquele que nos move na melhor direção para sentir e experimentar o que é Sankofa. Sabe aquele pássaro que volta a sua cabeça para trás e que é um símbolo, um dos mais conhecidos dos povos Akan, e que diz e que esse movimento quer dizer que nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou atrás. É mais ou menos isso que eu estou tentando fazer. Exu, aquele que nos move para compreender que existem várias histórias e que o cuidado com a história única, que a Chimamanda Adichie um dia nos chamou a atenção, é um fato que deve ser combatido. Nada de nós sem nós, nada sobre nós que não seja contado por nós. Dito isto, eu quero dizer que esse livro é uma possibilidade para que a criação do mundo seja contada sob outra cosmopercepção, sobre a cosmopercepção dos povos iorubás, um dos maiores grupos culturais do sudoeste africano e que ocupa uma área geográfica denominada Iorubo ou Iorubolândia. Eu entrego a vocês uma possibilidade que não é a única e nem a última, mas é uma rare história, contada aqui por uma mulher negra de candomblé, doutora em educação e profissional da infância de vida inteira, que acredita em Exu e que afirma aqui estar sempre disposta a voltar à encruzilhada e a encontrar novos caminhos. Nesse campo da literatura e da escrita, eu quero estar muito e sempre ao lado do Rodrigo e da Luciana. Feitas essas primeiras considerações, uma das coisas que eu mais desejo nesse dia é compartilhar com vocês o nosso processo criativo, que foi o que eu acredito que seja uma experiência de fazer um livro infantil. Eu tenho gratidão pelos caminhos que o meu primeiro livro encontrou, ganhando até mesmo uma tradução em língua inglesa. Mas agora é o momento de compartilhar com vocês o processo criativo desse livro.
E eu acredito em processos coletivos. E esse livro foi assim, ele tomou esse rumo, que para mim foi surpreendente, gratificante e considerado como fundamental quando se pensa num livro infantil. Eu preciso dizer que a Helenice é responsável pela minha aproximação com a querida Luciana, que mesmo parceira do Ilu, no Ilu, Obadimim, que eu estou desde 2007, eu ainda não tinha encontrado com Luciana. E Helenice, a minha madrinha na dança, a minha madrinha de todos desse ano de 2019 inteiro, e agora minha madrinha para sempre, me apresentou a Luciana. E a Luciana, então, me fez reanimar e retomar o desejo de continuar escrevendo, o desejo de continuar escrevendo para as crianças. Nosso primeiro encontro de trabalho fez 1 ano, não sei se a Luciana lembra, a gente se encontrou em novembro do ano passado, num café, aqui no metrô Jardim de São Paulo. Um momento assim que só nós duas, parecia que o mundo parou naquele momento, e eu pude compartilhar com uma pessoa que eu estava conhecendo, né, toda a minha história, apresentar uma proposta, saber dela, saber dessa proposta linda que é a Aziza também, né, que é uma editora que está comprometida em publicar autoras e autores negros, ilustradores negros também. E assim, né, do aceite do primeiro texto que eu enviei para a Aziza até a aprovação em março, né, foram longos 6 meses, né, longos meses, e até o encontro com o Rodrigo também, que foi um presente, né, desde o começo da pandemia. Né, a gente se viu uma única vez, né, que foi agora, quando eu fui buscar os livros na casa dele, para que a gente montou todo um esquema para poder fazer enviar os livros autografados, né? Ele foi buscar na Luciana, eu fui buscar na casa dele, a gente se viu de longe, né? Esse foi um primeiro contato, né? Mas nós trabalhamos longamente de março até o momento que decidimos que iria para publicação, em agosto, em setembro, e foram muitos telefonemas, muitas conversas por WhatsApp, muitos encontros via plataforma digital, e eu chamo incrível esse nosso processo de construção, porque eu chamo esse processo verdadeiramente de um processo coletivo. As trocas, as negociações, as correções, as alterações, até a decisão pela publicação, foram extremamente intensas, né? E me fizeram sentir e experimentar a máxima das trocas e do mercado, né, que acontece aqui, porque se as trocas acontecem no AIE, porque o Orum é a nossa casa, o nosso encontro comprovou as mais bonitas e intensas trocas para o cumprimento da nossa jornada mítico-ancestral. A jornada de quem escreve e é professora, a jornada de quem desenha, a jornada de quem edita e entrega, compartilha o resultado de um lindo processo. Eu tenho muita gratidão por essa experiência. E eu brinquei muito de professora na minha infância, escrevendo o que aprendia na pequena lousa verde. Eu ensinei as primeiras letras para minha irmã única, mais nova, a Valquíria, que está aqui com a gente, e para as minhas bonecas de brincos coloridos de alfinete. Minha mãe costurava também. E lembra daqueles alfinetes com bolinha colorida? Eu enfeitava todas as nossas bonecas. E ainda convencia a Valquíria para enfeitar as delas também. E naquela brincadeira, eu também lia para elas os livros dos disquinhos de vinil que meu pai trazia e contava as histórias de uai que a minha mãe inventava. Minha mãe é mineira. E assim, aos 14 anos, eu decidi que a professora das bonecas com brincos de alfinete colorido, que eu fui na infância, se tornaria professora de verdade. E foi assim que eu fui para o magistério, também com a certeza de que aquela escolha me incluiria no mercado de trabalho rapidamente, aos 18 anos de idade, né? Vindo de família pobre, essa era uma possibilidade de rapidamente entrar no mercado de trabalho. E lá se foram décadas, lendo, contando e inventando histórias para as crianças pequenas, porque eu sempre trabalhei com educação infantil.
E essa memória veio muito forte quando o boneco do livro, né, que eu sabia que isso existia, que isso chegou aqui em casa. Quando eu tive nas mãos aquele boneco, né, que era um teste, era um protótipo, né, do que seria esse, antes da publicação, esse foi uma das maiores emoções nesse processo. Ter em mãos um livro que conta a criação do mundo numa perspectiva que é afrocentrada, nunca foi realidade durante o meu tempo de criança, muito menos do meu tempo de professora, do meu tempo de magistério. E eu confesso a vocês, porque eu me sinto confortável de falar isso nessa roda, que eu me sinto orgulhosa de fazer parte da construção desse livro e de colocar esse livro no mundo também. E assim, e ainda como profissional da educação, em especial da educação infantil, que eu sempre gosto de dizer que eu sou estou sempre em movimento pelas relações raciais e pelo antirracismo, em especial na infância, eu vejo nesse livro compromisso com um dos princípios das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, que é o da consciência política e histórica da diversidade. Esse princípio, ele aponta para uma educação patrimonial, e que eu tenho aprendido, inclusive, com a Débora Araújo, que está aqui, pensar um pouco nisso, enquanto um aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a sua preservação e difusão. E, na mesma medida, eu considero que esse livro é também uma das ações educativas, atende um princípio disposto nessa diretriz, que é um tipo de ação educativa de combate ao racismo e a discriminações, porque ele é possível de ser realizado tanto nas famílias quanto nas escolas. Enfim, algo pode ter escapado das nossas mãos, eu confesso isso para vocês, dos nossos sentidos, mas não há nenhum problema em voltar à encruzilhada e buscar novos caminhos. Eu estou totalmente disponível para novos rumos, novos aprendizados, novas perguntas, sempre. Muitos de vocês sabem aqui que o meu filho Robson Gil vive no Orum, mas quando ele era pequeno, e ele esteve comigo em várias palestras e cursos, né, as professoras carregam seus filhos, ele sempre me dizia: mãe, faz pergunta. E assim, para além de lembrar da criança orgulhosa que se alegrava em me ver falando, hoje eu ressignifico aquela lembrança para entender o meu lugar como de alguém que sempre pode aprender algo novo, porque pode sempre perguntar, embora nem sempre vai encontrar respostas para todas as perguntas que fizer. Eu sei que eu não sou a primeira e não serei a última a escrever sobre a origem do mundo, a partir da minha forma de ser e estar por aqui, no cumprimento da minha jornada mítico-ancestral. Até porque eu não tenho nenhuma pretensão de ser a única versão, e tenho certeza de que alguns ajustes deverão ser feitos, aqueles que, por uma razão ou outra, não foram possíveis de realizar. Eu finalizo aqui com meu coração tranquilo, porque eu carrego comigo o que nos ensinou a mãe Estela, no Itã sobre Ogum e Oxaguiã. Ela nos diz nele que a perfeição é como uma donzela arisca. Ela se compraz em ser buscada, mas nunca permite ser encontrada, e muito menos ser cultuada. Entretanto, cabe a cada um de nós executar todas as nossas tarefas com muito amor, e é com esse sentimento que eu desejo que este livro seja entregue a cada criança, a cada pessoa, a cada um de vocês que está aqui com a gente hoje. Beijos no coração. Alguém comentou aqui no chat: ai, que maravilhosa que é essa Val. Eu falei: é muito maravilhosa, Val. É um presente que a Helenice juntou, né? A Helenice é minha madrinha também no ILU, e eu falo que é a nossa madrinha, é a madrinha dessa minha parceria com a Valdete, porque no ensaio de sábado, lá no Museu da Energia, ela sabendo que a Valdete procurava uma editora, ela sabendo que eu era editora, um dia ela juntou nós duas, eu estava parada, ela falou: Luciana, fica aqui paradinha só um momento, eu vou te apresentar uma pessoa. Me trouxe a Valdete e falou: conversem vocês. E eu lembro até hoje do momento de como eu cheguei em casa naquele dia. Eu cheguei em casa com o coração aquecido,
porque tinha sido prazeroso conversar aqueles minutinhos com a Valdete, sentir a energia da Valdete. Então eu cheguei em casa falando, nossa, que legal isso que aconteceu hoje, né? E depois, conversando sobre isso, um dia a Valdete disse que chegou em casa também contente de ter me conhecido, que ela sentiu uma coisa boa em ter me conhecido. Então, eu também agradeço muito a Helenice por ter feito esse encontro e esse reencontro, né? Esse reencontro com a minha irmã Valdete. Vou chamar agora, então, o Rodrigo, o ilustrador desse livro, e aí mais alguns recadinhos. Eu comecei a gravar esse lançamento, eu esqueci de avisar no início, mas eu estou gravando esse encontro. Quem não quiser aparecer, pode deixar a câmera desligada, tá? Mas vamos colocar as nossas carinhas lindas aqui, gente. Deixa a câmera ligada. Então, eu estou gravando e podem fazer perguntas, né? Eu estou monitorando aqui o chat, salvando tudo, e aí, se tiver alguma pergunta, eu vou fazer para os nossos convidados hoje, no final das falas, tá bom? A Juliana Correia está descabelada e está tudo lindo, está tudo bem. Pode abrir a câmera descabelada também. Vamos lá, Rodrigo, agora a bola está com você, nosso querido ilustrador Rodrigo Andrade. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gratidão imensa por todos vocês estarem aqui hoje. Sei lá, é uma coisa muito sem palavras, tipo, ver todos vocês aqui, saber que todos vocês também adquiriram um livro, vão ler essa história maravilhosa que a avó escreveu, e levantar que eu tenho uma gratidão imensa por essas duas mulheres tão maravilhosas, por ter trabalhado com essas potências tão incríveis, que são essas duas mulheres. Gratidão imensa por vocês por terem me escolhido, né? Por estar, sei lá, por tudo que a gente viveu, né, nesse processo, que eu acho que foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo nesse ano, né? Eu tive muitos presentes e ilustrar esse livro com vocês, toda a troca que a gente teve, como a Val disse mesmo, foi um dos momentos altos, né, da minha vida esse ano, né? Dentro dessa pandemia que tá uma coisa monstruosa, eu sempre tinha esse acalanto de trabalhar, sei lá, de passar um dia inteiro trabalhando e depois de novo começar a trabalhar, e que para mim não era um trabalho, no final das contas acabava sendo, né, como eu vou dizer, um acalanto, né? Uma coisa que aquece, que de verdade aqueceu meu coração produzir isso, saber lidar com elas. A Val falou muito em negociações, mas eu acho que foi tudo uma troca, sabe? Então, a gente não negociou, no meu ver, né? A gente trocou ideias, a gente trocou informações, a gente chegou em caminhos juntos. E hoje em dia, eu acho que pessoas negras fazendo esse tipo de coisa é praticamente um ato revolucionário, né? E tá na e o que importa muito na vida são as pessoas que estão com você na guerra. E para mim é uma honra, é uma maravilha estar com essas duas mulheres agora nesse ato revolucionário que é produzir esse livro. E gratidão aos meus ancestrais, como eu mesmo disse, eu sou um bandista, então candomblessista, né, um bandomblé, sei lá, é uma mistura dos dois. Então eu agradeço muito aos meus guias que me ajudaram muito, né? Então meu preto velho, a minha criança, que estavam ali muito me ajudando mesmo a seguir com esse livro, né? Até a intuição de produzir todas as imagens. Então quando você tem uma religiosidade, você sabe que nada é por acaso na vida, né? Então o nosso encontro não foi por acaso, a forma como a gente expressou, você se entende como uma ferramenta de expressão dos seus ancestrais, de algo maior, né? E que mais? Desculpa, gente, é que eu sou melhor ilustrando mesmo do que com palavras, então eventualmente eu não vou conseguir me expressar tão bem. Mas é isso. Uma coisa, um detalhe muito importante que eu acho que eu nunca contei para Val é que eu sempre tive muito. Eu não contei para ela no começo, só como a gente não se conhecia e não sabia como a coisa ia funcionar, eu achei que ia ser meio bobo, mas e não sabia como ela poderia pensar, mas eu sempre tive uma atração,
e uma coisa imagética muito forte com a imagem de Oxaguian. Então eu sempre tive uma empatia muito forte pela simbologia, né, desse orixá. E o fato dela me escolher, assim, da Lu me escolher, foi um estalo, assim, né? É um exemplo de como nada é por acaso, né? Para mim foi um estalo e falar, olha, putz, isso pode dar muito certo, eu vou me esforçar para que a coisa aconteça de uma forma maravilhosa. E que mais? E o processo desse livro com elas, né? Desde os rafes, das mudanças, desde as escolhas das cores, então todo mundo via tudo, eu terminava, mostrava para elas, e a gente comentava, e a gente discutia, e a gente falava, olha, vamos agregar aqui, então, uma troca tão igualitária, né, então, sem aquela coisa de, olha, você mudou, você fez errado, não, olha, a gente pode mudar aqui, e se a gente pensasse assim, e se a gente mudasse aqui, sabe, um respeito, uma coisa, foi maravilhoso. E eu acho que isso se reflete muito no livro. Eu espero que vocês, né, comentem depois, procurem a gente para dizer, porque esse livro foi construído com muito amor, com muito carinho, com uma energia muito boa. E eu acredito, eu tenho muita fé de que isso vai estar refletido, né, no resultado final e na percepção de vocês do livro, né? E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Axé. Obrigada, Rodrigo. Quando eu comecei, né, o trabalho com a Valdete e a gente precisou definir ilustrador, eu apresentei algumas opções para a Valdete. E ela viu a primeira e falou, que bonito, gostei. Mas mesmo por a distância, eu sou mestre em discurso, né, gente? Então eu senti que ela gostou, mas não era tudo aquilo, não era tanto, ela não tinha se apaixonado. Quando ela viu a do Rodrigo, quando ela viu o portfólio do Rodrigo, ela, meu Deus, é lindo, olha esse olhar, olha esses olhos. Quem que é esse ilustrador? Eu quero. E ela já nem queria mais ver outros. Ela falou, não, tudo bem, vamos ver outros, tal, mas ela se apaixonou, foi amor à primeira vista. Então, eu sou muito agradecida a esses reencontros todos que proporcionaram essa parceria incrível aqui. Bom, agora a gente vai ouvir o pai Rodney. Pai Rodney, ele é babalorixá, ele é doutor em ciências sociais pela PUC, ele é antropólogo. E ele ajudou um pouco a Val nas opções que ela foi fazendo, né? Ele ajudou bastante em relação aos orixás, no sentido de como recontar essa história da criação do mundo da perspectiva iorubá. Então, estou bastante honrada de receber o pai Rodney aqui para conversar um pouco com a gente. Pai Rodney, por favor. Olá, gente, boa tarde a todos, todas, todes. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, especialmente com esse encontro, essa possibilidade de, num domingo festivo, celebrar com a Valdete, com o Rodrigo, essa grande aposta da Aziza, né, da Luciana, dessa editora que certamente vem contribuir muito, né, com a nossa luta, que não é só a luta contra todas as opressões, né, que tem nos maltratado cada vez de maneira mais intensa nesse país e nesse mundo, mas, sobretudo, a possibilidade de contar as nossas histórias ou de recontar a história. Valdete falou de Sankofa e ela lembrou bem a relação desse símbolo africano com a tradição dos orixás. E aí ela lembrou a imagem de Exu, e é interessante, né, você trazer Exu para falar de Sankofa, porque ele tem um oriki, que é uma evocação em forma de poesia, que diz assim: Exu mata um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Se isso não é a mais perfeita tradução de Sankofa, eu não sei o que pode ser a tradução. Porque aquele que mata um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje me dá a possibilidade de pensar na memória, me dá a possibilidade de pensar na história, me dá, sobretudo, a possibilidade de olhar para o passado com as luzes do presente
e de reescrever a nossa história a partir desse nosso olhar, né, iluminado por esse novo momento que a gente vive, que é um momento de muita luta, que continua sendo um momento de muita luta, mas que é um momento em que a gente tem grandes vitórias também para celebrar. E eu acredito que esse livro, ele é expressão de uma grande vitória para o nosso povo e do nosso povo também, porque Valdete, ela faz questão de dizer de que lugar ela constrói a sua narrativa, de que lugar ela nos traz essa história recontada, porque a origem do mundo ela foi contada por várias tradições, por várias culturas, e ela foi contada por nós também, de várias formas. E quando eu conversava com a Valdete, e ela me contou a história desse livro, e a vantagem de ser pai de santo, de intelectual, é essa, você fica sabendo em primeira mão tudo que eles estão pensando, né? Porque, de certa forma, dividir com o pai de santo é uma maneira de saber se tem a bênção dos orixás, se aquilo vai dar certo. E a gente sabe que para dar certo, primeiro a gente tem que louvar Exu, a gente tem que ir na encruzilhada. E indo até a encruzilhada, a gente vai saber se a gente fez a escolha certa, porque a encruzilhada é, antes de tudo, um lugar de reflexão. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Mãe Estela, talvez a maior intelectual que o nosso candomblé já produziu, né? Aquela intelectual de dentro. Ela não era uma intelectual mãe de santo, ela era uma mãe de santo intelectual. E é muito importante que esse lugar também seja demarcado, porque falar, né, quando você vem de fora, absorve a nossa cultura e sai contando as nossas coisas do seu jeito, talvez você não tenha percebido nuances que são muito sutis e que talvez você tenha que ter algum componente que em alguns talvez tenha faltado. Claro que eu agradeço a todos os antropólogos, sociólogos, cientistas sociais, pesquisadores de uma maneira geral que debruçaram, né, sobre as nossas tradições, que falaram sobre candomblé, que falaram sobre a nossa mitologia, que nos deram a possibilidade, inclusive, de ter registrado alguma coisa a nosso respeito, mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma produção vasta e que o fato da gente não ter tido a oportunidade da escrita formal não signifique que a gente não tenha produzido saberes e registrado saberes dentro dos terreiros. Eu acho que esse livro ele mostra que é possível juntar as duas coisas, e a Valdete faz isso com muita perfeição, né? Desde o primeiro livro, que foi uma ideia do nosso amado Robson, que vive no Orum, porque o Orum é o lugar da continuidade, né? O Aie é o lugar das trocas, o mercado, mas o Orum é o lugar da continuidade, porque talvez o Aie seja um parêntese na nossa vida, que começa no Orum, tem esse parêntese no Aie e segue no Orum, que é também o lugar do reencontro, mas é o lugar onde a gente pode voltar com as trocas justas, com a certeza de que fez as trocas justas, com a certeza de que estabeleceu a relação da dádiva, com a certeza de que deu ao orixá motivos para ter orgulho do que a gente foi. E principalmente porque aqui no Aie a gente continua a história do orixá, porque a verdadeira vida do orixá é no Aie. Os orixás tiveram um parêntese também, a verdadeira vida do orixá é no Orum, e eles tiveram esse parêntese aqui no Aie, mas eles seguem, né, no Orum, e de vez em quando, ou quase sempre, vêm nos visitar, porque eles sabem que é bom estar aqui também, eles sabem que é bom estabelecer essas trocas, eles sabem que é bom experimentar a possibilidade do afeto, do amor, porque o amor é o mais poderoso axé. E eu não tenho dúvida de que esse livro foi feito com muito amor, tanto pela Valdete quanto pelo Rodrigo, que a Luciana chamou atenção, né, para algo que a Valdete expressou como uma singularidade da obra do Rodrigo. E eu já tinha anotado aqui, né, já tinha feito algumas anotações, e era uma das coisas que eu ia falar a respeito disso. Porque o que me chamou a atenção na arte do Rodrigo foram os olhos. Sobretudo, essa possibilidade de falar com os olhos, que é uma coisa muito nossa, né? Então, Rodrigo, eu acho que você traz para essa obra, como deve trazer, eu tenho a grata satisfação de conhecer a sua obra através
do livro da Valdete, e essa expressão do olhar, porque nós, no candomblé, nós falamos com o olhar, os olhares têm que se conversar. Valdete é uma Eked, e vocês sabem bem a importância das Ekedes dentro do terreiro, elas são as mães dos orixás. Valdete é filha de Oxaguian, mas é mãe dileta de Oxóssi e mãe de Ogum. Então ela sabe bem como a gente precisa conversar com os olhos, como os olhos precisam falar. E eu acho que esse livro conta duas histórias. Aquela que as palavras da Valdete, expressaram, e aquela que os olhos, né, criados, desenhados, né, de maneira tão brilhante, e eu acho que brilhante é uma palavra que eu uso deliberadamente, tão brilhante pelo Rodrigo, esses olhos contam nesse livro outra história, né? E aí eu acho que aquilo que está expresso nas palavras que a Valdete colocou traz a objetividade, a clareza com que você precisa se comunicar com crianças e jovens, né? Porque a mensagem precisa chegar de uma maneira objetiva. E outras pessoas, eu vi a Lu aqui, minha querida amiga, a quem eu mando um beijo, Helenice, né? Que já quero ser seu afilhado também, Helenice, porque, né, eu chamava Helenice de rainha, né? Porque era o título que eu tinha dela até aqui, e uma vez rainha, sempre rainha. Mas esse título de madrinha é um título que nos dá a possibilidade de uma relação mais próxima, né? Porque madrinha é mãe também, uma vez que a gente pensa o candomblé a partir das famílias extensas. Então, Helenice, eu também te cumprimento e te dou os parabéns por promover esse feliz encontro, né, da Valdete com a Luciana, e depois esse encontro da Valdete com o Rodrigo, e eu acho que não podia haver, né, encruzilhada melhor. E por que eu falo de encruzilhada? São três, né? São três: Luciana, Valdete e Rodrigo. O Curitá Metá é a encruzilhada de três pontas. É nessa encruzilhada que Exu nos coloca a possibilidade da reflexão. E essa reflexão resultou num livro que conta muito mais, mas muito mais do que a criação do mundo segundo a tradição Nagô. Criação que já foi contada, inclusive, em samba, né? Em samba enredo, que eu recomendei a Valdete no processo de escrita. Eu falei, ouve o samba da Beija-Flor, de 1979, e você vai ver como foi cantada lindamente essa história da criação do mundo. Mas eu falava de duas possibilidades de leitura, né? A leitura das palavras, mas também a leitura das imagens, sobretudo a leitura dos olhares. E aí eu quero já falar da capa, né? Porque a capa, ela expressa para mim a disputa, né? Porque afinal de contas você tem a disputa aqui de Obatalá, né? Oxalá, Obatalá, enfim, e de Odudua. Essa escolha por expressar Obatalá, o velho, Odudua, o jovem, porque há um par de oposição aí, que podia ser masculino e feminino, mas talvez essa ideia de gênero, e eu conversei isso com o Valdete, não fosse a mais perfeita tradução do que a gente pensa enquanto organização de uma sociedade negra, né, de uma sociedade iorubá, né, sobretudo nessa civilização que antecede a colonização. E a gente sabe o quanto a colonização demarca outros lugares para a nossa civilização. Então, a partir daí, essa escolha por continuar trabalhando a oposição, mas aí trazer a noção do jovem, né, e esse jovem esperto, esse jovem atento, com esse olhar que busca, né, o lugar onde ele pode se encaixar e participar de uma maneira bastante expressiva dessa criação, né? Talvez como protagonista, talvez fosse essa a ideia de Odudua desde o começo, e acho que o olhar dele, a maneira como o olhar dele é trabalhada no livro, né, expressa isso. Por outro lado, né, Oxalá, o Batalá, com esse olhar, que é um olhar acolhedor também, mas não deixa de trabalhar essa questão da oposição do jovem, né, do arguto, com aquilo que confronta com o velho, o sábio, mas o velho que percorreu um caminho longo, que às vezes se esquece de algumas coisas, se esquece de alguns detalhes, e o Batalá, a gente sabe, se esqueceu que para que tudo dê certo, a gente precisa que Exu vá na frente, né? Então, eu acho que as palavras, elas deixam isso muito bem colocado, mas a imagem trabalha o conflito, e é nisso que eu queria chegar.
né? As palavras da Valdete são palavras de conciliação, o que é muito bom, mas o desenho, né, a arte do Rodrigo, ela expressa o conflito e a disputa. E eu acho que essa noção ela foi genial. E aí eu parabenizo a mentora, né? Porque o editor ele tem um pouco essa função de ser o mentor. Ó, eu quero que a obra vá por esse caminho, eu acho que a gente pode fazer isso aqui, e a gente pode trazer duas histórias num livro só, a gente pode trazer duas formas de contar a mesma história num livro só. E nesse sentido eu quero cumprimentar a Luciana, porque foi um trabalho muito feliz de edição, e eu falo como profissional de editoras também, como aquele que já foi, né, que já foi dentro de uma editora, tudo que alguém pode ser, né? Comecei lá como revisor, copydesk, que acho que as pessoas nem sabem mais o que é, né? Mas preparador de texto, até chegar à função de editor também. Tive uma editora, que foi a Antíqua, mas o trabalho de pai de santo tomou o tempo todo e aí não deu tempo de ser outra coisa. Hoje eu sou o pai de santo atravessado pelo antropólogo, né? Então, eu cumprimento o trabalho de edição também, porque eu acho que essa encruzilhada é um ponto de convergência, né? Porque você tem três caminhos que são diferentes, mas que se encontram nesse ponto e convergem, né? E coadunam e trabalham juntos, mostrando que a encruzilhada não é o lugar do ou, e sim o lugar do e, é o lugar da junção. E no livro também a gente tem a encruzilhada representada por Exu, Odudua e Obatalá. São três, é uma tríade, né? Essa tríade da criação, que nos dá a possibilidade de pensar outros modos de olhar para o mundo também, e outros modos de entender os conflitos que são inerentes à condição humana, mas que são colocados não como impossibilidades no livro, né? Tanto nas palavras quanto nas ilustrações, mas sim como oportunidades. Os conflitos são oportunidades. A oportunidade de perceber que há um outro jeito de fazer, a oportunidade de perceber que quando você não foi contemplado com alguma coisa que para você era importante, você pode ser contemplado com outra coisa que vai ser tão importante quanto aquela primeira. A possibilidade de você ter o papel do jovem valorizado, que é sempre um papel de um certo atrevimento, uma certa ousadia, mas não menosprezando o papel do idoso, né, que é o lugar da sabedoria, da paciência, da calma. E eu acho que tanto o Dudua quanto o Obatalá nos ensinam que o lugar da guerra, e aí eu quero evocar o orixá Oxaguian, que é o orixá da Valdete, né? O lugar da guerra é o lugar da esperteza, mas é também o lugar da calma. É o lugar da calma. Então, a gente tem aprendido com a luta dos nossos ancestrais, da qual todos nós somos continuidade, continuidade da luta dos nossos ancestrais. Nós temos aprendido que nós somos continuidade também, né? Que os nossos passos seguem pelo chão que eles bateram e que o nosso compromisso é bater o chão para as gerações que vão nos suceder nessa luta, que continua sendo uma luta muito dura, muito difícil, e isso que aconteceu, né, com o nosso irmão lá no Rio Grande do Sul prova o quanto a gente ainda tem que batalhar pela nossa sobrevivência. Eu e Rodrigo, e Valdete, e Luciana, e muitos dos que nos assistem somos sobreviventes nesse país que quer nos matar e que nos mata todos os dias. Todos os dias nós morremos. Morremos com Beto, morremos com Cláudia, morremos com João Pedro, morremos com tantos e tantas pessoas negras que são exterminadas nesse projeto de extermínio, nesse projeto de genocídio. Mas nós aprendemos a resistir, nós aprendemos a construir nos nossos terreiros, nas nossas rodas de samba, nas nossas rodas de capoeira, nós aprendemos a construir a resistência. E eu tenho para mim que esse livro da Valdete, com as ilustrações do Rodrigo, é prova de que esse território que nós ocupamos hoje na academia, porque Valdete é uma mestre e doutora, esse lugar que nós ocupamos e que nós sabemos, né, eu e Valdete sabemos bem a que preço, né, nós tivemos que preço nós tivemos que pagar para estar nesses lugares. Eu, sobretudo, guardo, né, desse lugar que eu ocupo hoje uma profunda reflexão a respeito do que
do que é o pacto narcísico da branquitude, esse conceito tão bem forjado por Cida Bento, e que nos serve para entender tantas das opressões sutis que vão nos maltratando ao longo da vida, ao longo da nossa existência e ao longo da nossa sobrevivência. Então, a gente sabe que ser preto e doutor é um preço muito alto. O Lu, que está aqui, também sabe disso, e tantos outros que nos acompanham sabem o preço que a gente paga para ocupar esse lugar, né? Porque a gente não tem nem o direito de ir a um supermercado, né, Lu? A gente não tem nem o direito de levar os nossos filhos para um passeio, né, Valdete? E a gente sabe que a gente enfrenta dores profundas que são cotidianas. Mas a gente tem que continuar. Apesar delas, a gente tem que continuar. E um livro como esse, né, que do Orun ao Aie narra a criação do mundo, segundo o nosso olhar, a nossa tradição, a nossa civilização, a gente sabe o quanto a gente precisa de experiências como essa, experiências que nos mostram que é possível, né? Que é possível sonhar, que é possível querer um outro lugar para os nossos filhos, que é possível querer um outro lugar para nós mesmos. E eu acho que o lugar que a gente quer é o lugar que Odudua requereu quando deixou de ser um coadjuvante nessa história e passou a ser o protagonista. Mas ele não tomou o lugar de Obatalá. Ele deu ao Obatalá a possibilidade de criar os seres humanos. E deu também ao Obatalá, mesmo sendo um velho, um senhor, a possibilidade de aprender. E de aprender que sem Exu, que é o poder que tudo realiza, o grande axé de Olorum está em Exu, está nas mãos de Exu, que é o poder que realiza. E ele deu a possibilidade desse velho aprender com o jovem, e da gente perceber que o nosso mundo ainda segue em construção, porque a gente ainda segue tentando construir esse mundo ideal, esse mundo perfeito, Valdete, que Oxaguian nos ensina tão lindamente através da história que nos contou a saudosa Mãe Stella, e a gente segue perseguindo esse mundo, mas desde a criação do mundo, de acordo com a nossa tradição, a gente sabe que a perfeição não existe. A gente sempre está sujeito a esquecer de alguma coisa, a deixar algo pelo meio do caminho, a não completar a nossa missão, a não levar até o fim aquilo que foi proposto, mas a gente tem também a possibilidade de fazer outras coisas e fazer melhor, aprendendo com aquilo que a gente não conseguiu completar. Então, eu quero com isso dizer que eu aguardo a continuação desse livro. Na verdade, eu não vou falar de continuação, eu quero falar de continuidade, né? Já que a gente está falando de Orun e Aie, né? E o Orun é continuidade. Então, eu quero provocar, Valdete, você a escrever a continuidade, porque esse livro termina falando que Obatalá usou barro e água para esculpir vários bonecos de todas as formas e diferentes cores. Eu acho que tem aqui uma outra história, né? E aí a gente sai de um funfum, Obatalá, para outro funfum, Ajalá, para contar, e deixa de contar a história da criação do mundo para contar a história da criação dos seres. Então, fica aqui a minha provocação, Valdete, para que você já pense na continuidade desse livro, contando, agora sim, a história de Ajalá, a história daquele que criou e moldou todos os oris. Então, eu sei que você, quando foi à casa de Babá Ajalá e atravessou todas as tormentas para escolher o seu glorioso ori e nascer no Orun, e nascer no Aie, você escolheu uma cabeça gloriosa. E eu não tenho dúvida, né? Eu tenho certeza que você escolheu a cabeça, outras cabeças gloriosas como a sua, para que nessa encruzilhada Okuritametá vocês pudessem, desse ponto de convergência, construir uma obra que eu tenho certeza que vai ser referência para esta e para as próximas gerações. Obrigado a todos e a todas pela paciência de me ouvir. Muito obrigada, Pai Rodney. Eu vou aproveitar e ler um comentário aqui da nossa querida Helenice. Ela escreve: Pai Rodney, sua bênção. Eu amo o Senhor e agradeço a Equed Mãe Valdete Tristão por me apresentar ao Senhor, que é reconhecido no Brasil e no mundo como um líder, sábio, generoso, lindo, alegre e que promove os filhos para a criação. Uma honra ouvi-lo sempre. Axé.
Também tem um comentário da Lu Dias. Beijo, falando, Helenice. Beijo. Verdade, pai. Ser perseguida na rua por 3 seguranças de supermercado e acusada de ladra, dói. Mas o nosso axé nos nutre e fortalece. Ler as histórias de Valdete e ver as ilustrações de Rodrigo é parte dessa nutrição. Agradeço muito, pai Rodney, as suas falas. E eu quero pontuar, com base no que o senhor falou, o aspecto político da Aziz Editora. Porque a Aziz Editora, ela não está no mercado só para publicar livros, só como um negócio. O livro é um produto, sim, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho casa própria, eu poderia usar o meu dinheiro para viajar mais, para fazer outras coisas, ajudar outras pessoas a fazer outras coisas. E em determinado momento, depois de toda essa minha trajetória, não só no mercado editorial, mas também na academia, eu entendi que não era o suficiente. Tem a ver com o que eu falei no começo, de não ficar só no discurso, de a gente partir para a ação. Então, o mercado editorial, em que 93% dos livros publicados são de autores brancos, eu entendi que eu precisava colocar esse meu conhecimento. Então, finalmente, eu entendi o que eu poderia fazer com todo esse meu conhecimento e essa minha experiência. Então, publicar livros na Aziz Editora é um ato político. É um ato político pela Luciana, criança, que não teve acesso a esse tipo de história, que não teve acesso a histórias que falem do meu cabelo crespo, que falem positivamente da cor da minha pele, da Luciana, criança, de quem foram roubadas todas as histórias da mitologia de orixás. Da Luciana, criança, que só teve contato com a mitologia grega. Com a Luciana, criança, de quem foi roubada a possibilidade de conhecer mitos fundantes de culturas africanas. Então, a Aziz Editora tem esse aspecto político, não é só um produto, o livro pelo livro. É publicar o livro apenas de autores negros e de ilustradores negros, porque para abrir espaço para esses profissionais e também para contar histórias com protagonismo negro positivo. O que é isso? Principalmente depois da Lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino da história e cultura de África e afro-brasileira nas escolas, muitos livros começaram a ser publicados com personagens negras. Mas fazendo uma pesquisa, eu comecei a fazer um acervo aqui em casa desses livros, até porque eu sou contadora de histórias, eu comecei a perceber que primeiro que, depois dessa lei, quem começou a publicar esses livros com personagens negras? Pessoas que já publicavam livros com personagens não negras, ou seja, todo mundo que já tinha os contatos, que já eram escritores, e que tinham facilidade de acesso ao mercado editorial para publicar esses livros. Em geral, pessoas não negras. Ah, mas eles não podem publicar livros? Podem. Com responsabilidade, podem. E ainda assim, a gente tem que ter a consciência de que os não negros estão falando de um outro lugar. Então, que é preciso ter autores negros, sim, para falarem do seu lugar. Falarem sobre a sua perspectiva, a sua visão de mundo. O segundo problema que eu identifiquei é que alguns desses livros chegaram apenas reproduzindo estereótipos. Então, não basta colocar mais personagens negras nos livros, se a personagem negra é sempre aquele aluno burro, preguiçoso, desonesto, etc, etc, etc. Que é o tipo de personagem que eu já tinha quando eu era criança. Então, por todas essas histórias pejorativas que eu tive quando eu era criança e todas as histórias positivas que eu não tive quando eu era criança, foi por isso que a Aziz Editora nasceu, por esse aspecto político mesmo. E então, os livros que eu tenho editado e produzido, eles têm um caminho certo para seguir. Não é simplesmente para ninários da Casa Grande, como a nossa querida Conceição fala. Então, agora eu tenho algumas perguntas que chegaram aqui no chat. A primeira vai para o Rodrigo. A Mariane, minha amiga, amicíssima, ela quer saber
Ah, não, a primeira vai para a Valdete, desculpa. Eu gostaria de saber da Valdete sobre a escrita desse mito. Como surgiu o interesse em espalhar essa narrativa? E eu friso que ela fala, eu gosto dessa palavra que a Mari usa, que é espalhar. A gente precisa espalhar as nossas narrativas. Conta pra gente, Val. Então, a ideia é justamente de oferecer uma oportunidade para que as crianças tenham um E na vida delas, uma outra visão, e não só uma única, né? Uma eurocêntrica, eurocentrada, e que privilegia um tipo só de compreensão do mundo. Por que não saber e por que não partir de um conhecimento que sejam dos povos tradicionais africanos? Então, a ideia de apresentar um livro contendo essa narrativa, né, a ideia de espalhar essa narrativa é dizer que tem outras, que não existe uma única. E também a ideia de começar pela criação, né, é uma ideia muito bacana, o pai Rodney sugerir, né, indicar que ali existe um caminho, né, de pensar na criação dos seres humanos, em outras possibilidades a partir dali, porque é também esse compromisso, né, é também esta ideia de avançar para além da criação. Ora, se a criação, do ponto de vista dos povos iorubás, ela é esta, o que aconteceu depois? Então, existe sim um desejo, existe sim uma motivação muito forte de seguir, né? Nós temos planos de seguir, e a ideia, sim, Mariane, é espalhar outras possibilidades, a ideia aditiva dos povos tradicionais africanos, que do e não do ou. Então, não é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Muito bom. Inclusive, a gente comentou, né, Val, durante a edição desse livro, sobre esse final, né? E desde então, muitas histórias são contadas sobre os seres humanos e os orixás. Esse final foi estratégico, a gente chegou a comentar, né, de terminar assim, como uma chamada mesmo para os próximos livros. Que bom que querem mais. Agora eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. Vamos lá. A Lu Dias fala: as ilustrações são maravilhosas. Rodrigo, poderia nos contar onde buscou a inspiração principal para fazê-las? Qual foi o seu processo de pesquisa? Conta pra gente, Rodrigo. Bom, eu tenho muito como referência os quadrinhos. Então, desde pequeno eu sempre li muito quadrinho, sempre gostei muito. E isso sempre me fortaleceu na minha formação, inclusive como profissional. Além de ilustrador, eu também trabalho com design. Mas o meu principal mote mesmo para produzir as ilustrações era buscar retratar todos os personagens com uma beleza onde as crianças pudessem se ver refletidas e se verem enxergadas, e se verem mesmo. Então, desde eu batalar, eu queria muito... eu tentei captar de alguma forma e expressar de alguma forma o cabelo dele de uma forma que fosse plausível para as crianças, de uma forma lúdica, mas que eles vissem mesmo os cabelos enrolados, né, que eles pudessem encontrar nessas ilustrações uma beleza estética que eles pudessem gostar, e não uma coisa caricata ou alguma coisa que tipo não pudessem gerar piadas para eles, né? É como a Lu disse, a gente tem alguns livros onde os personagens negros são vistos, são falados, mas muitos deles eles têm uma forma caricata, uma forma arquetipada, e essa construção não ajuda em nada as nossas crianças, né? Como ela, eu também cresci sem referências, eu também cresci sem me ver nas mídias, nos livros, nas mitologias. Eu fui conhecer a mitologia iorubá e a mitologia dos orixás depois de velho, depois de adulto, sem ter essa referência como criança. Imagina, então,
o quanto isso não seria positivo para mim como referência, ter imagens bonitas que me retratassem e que eu pudesse me ver retratado, e é nisso que eu pensei muito. Então, por exemplo, tanto para Batalá quanto para Exu, né, eu queria muito desconstruir aquela imagem que todos pregam daquela coisa feia, assustadora. Então, eu tentei criar uma imagem onde ele pudesse ser visto como uma pessoa bela, né, ser visto como um orixá belo, e que não tem maldade ali, né, não tem essa coisa negativa e esse arquétipo negativo que as pessoas querem e fazem dele, e isso acaba sendo refletido na gente, né. Eu queria muito retratar essa coisa da beleza, para que e não só de uma beleza, sei lá, como eu vou dizer, greco-romana nos negros, mas também uma beleza plausível, né, tipo, de pessoas como nós, com seus blacks, sabe, com tranças. Eu pensei muito nisso na última página também, onde os seres humanos são construídos, então eu queria muito retratar pessoas onde, sei lá, uma criança pudesse ver o seu avô, pudesse ver sua tia, pudesse ver o seu pai, pudesse se ver. Então eu me inspirei muito nisso, foi mais ou menos esse o mote, a linha que eu tentei seguir para elas. Era isso? Muito importante, Rodrigo, pontuar isso, porque nessa pesquisa, né, de livros para contação de história que eu comecei a fazer, além de estereótipos no texto, então retratando as personagens negras de maneira negativa no texto, eu também encontrei livros que retratam as personagens negras de maneira estereotipada na imagem. Então, é aquele... Eu tenho nariz grande, eu adoro o meu nariz grande, mas há livros em que o nariz grande do negro é um nariz deformado, então os lábios são deformados, o nariz é deformado, não é aquela personagem negra agradável, né? E nós somos lindos. Então, ilustradores que não conseguem enxergar beleza nos negros não vão conseguir retratá-los de maneira bela. A Mari, a minha amiga que está aqui, ela é da sala de aula, né? Então ela me traz muitos relatos da sala de aula, porque eu vou nas escolas contar a história e depois eu saio. E ela tem a oportunidade de verificar, de constatar um pouco do resultado desse trabalho, do trabalho com esse tipo de livro. E aí há casos em que, quando a gente vai e apresenta um livro com uma personagem negra na capa, sempre tem um coleguinha não negro que vai falar para aqueles alunos negros: olha, parece com você, fulana. Olha, parece com você, fulano. E quando a criança negra escuta isso, quando a criança negra é comparada com essa personagem negra, eu quero que ela se sinta elogiada. Eu quero que ela fique feliz. E não que ela vá chorar escondida no banheiro, né? Então, eu quero que ela se sinta feliz, elogiada, que ela se sinta o herói do livro, a heroína do livro. E, da mesma maneira, isso é tão importante para as crianças negras como para as crianças não negras. Então, eu vou contar uma rápida história para ilustrar isso. Eu fui contar uma história numa escola na zona oeste do Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, e era uma história de tambor. Então, é o tambor que se chama djembe. Então, eu levei o meu djembe, eu estava contando história com outras colegas, e aí o tambor, né, um tambor ancestral africano, então esse tambor ele fala na história. Quando o tambor começava a falar, eu tocava um pouco. Assim que eu dei o primeiro toque no tambor, um garoto branco lá no fim da sala, ao lado de um coleguinha negro, ele logo gritou: "Ih, isso é macumba!" A professora também estava no fundo da sala e ela pediu silêncio. Eu continuei tocando e a história se desenrolou. No final da história, as crianças... E a gente vai linda, nós vamos assim lindas, né? Eu vou a própria princesa africana, então todas as meninas vêm e me falam: ai, como você é linda, o seu cabelo parece com o meu, tia, eu quero tirar foto, etc, etc. E todas as meninas, né? Então todas as crianças vieram para nos abraçar, né? Tanto a mim quanto as outras contadoras de história. E como tinha um elemento que elas desconheciam, que era o tambor, as crianças fizeram fila para
tocar o tambor, elas queriam ter algum contato, elas queriam saber um pouco mais do tambor. Então, desde crianças que tentavam tocar bastante, a outras que só davam um tapinha no tambor e já ficavam felizes. Aquele garoto negro que estava lá no final, durante toda a história, eu percebi, né? Eu estava bem no centro, né, do nosso palco, e ele ficou com os olhos vidrados no tambor a história inteira, os olhos brilhando, brilhando, brilhando. Esse garoto, ele foi o último da fila. Quando todas as crianças passaram pelo tambor, ele se aproximou e ele falou: tia, eu posso tocar o seu tambor, por favor? Eu falei: é lógico, vem cá, pode tocar também. O garoto deu um show. Ele toca. Eu não toco djembe, gente. Eu sei um toque ou outro. Ele toca. Eu tinha acabado de começar a aprender, né, na época. E aí eu falei para ele, eu falei: nossa, você toca melhor que eu, que lindo, não sei o quê. Os olhos dele brilharam. E o amigo dele, aquele amigo que no começo da história tinha falado: ih, isso é macumba, abraçou esse garoto, os olhos dele também brilharam, eles saíram abraçados e eu escutei esse garoto falando para o garoto negro: nossa, eu nem sabia que você toca tambor. E você escutou? Você toca melhor que ela. Ai, me conta mais, e não sei o que, e não sei o que. Por que eu conto essa história? Porque esse tipo de literatura não é só para crianças negras, né? Então, uma coisa que eu quero pontuar, às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas os livros que você publica é só para pessoas negras? É lógico que não. Todos os outros livros, todos os outros 93% de livros que estão aí, alguém precisa dizer que é só para pessoas brancas? Todo mundo lê. Então, por que esse tipo de literatura seria só para pessoas negras? É óbvio que não. É para todo mundo. Nessa construção, como esse ato político, nessa construção de uma sociedade menos racista e menos desigual, em que a gente possa colocar as nossas narrativas também. Então, esse tipo de literatura é muito importante para as crianças negras, para que elas se enxerguem, para que elas melhorem a sua autoestima, para que elas consigam elaborar quem elas são na sociedade. Mas também é muito importante para as crianças não negras, porque elas conseguem começar a olhar, principalmente crianças que são vítimas também de ouvir piadinhas racistas dentro de casa e depois saem reproduzindo isso na escola. Então, é muito importante para as crianças não negras começarem a olhar para as coleguinhas negras de uma forma diferente, de uma forma positiva. Bom, tem mais perguntas? Podem colocando as perguntas no chat. Eu tenho uma pergunta para a Val. Eu queria que a Val falasse um pouco sobre o aspecto cultural dessas histórias. Então, a Val é uma mulher do candomblé, o Rodrigo é da Umbanda, mas eu queria entender um pouco para quem que a Val escreve esses livros e sobre o aspecto cultural da mitologia dos orixás. Bom, eu escrevo para todas as crianças, como você bem reforçou aqui, né? A gente não faz uma literatura e uma escrita só para as crianças que são de candomblé. Eu não estou escrevendo só para as crianças que são de candomblé, eu escrevo para todas as crianças. E levando em questão o aspecto cultural, eu percebo, eu sinto que as relações se tornam mais humanizadas quando eu consigo, humanizadas no sentido de respeitosas, no sentido de potentes, quando eu conheço aquilo que faz parte de uma determinada cultura e eu consigo considerá-la com valor a partir daquilo que eu tenho como referência. Então, pensando na questão cultural, ter acesso à mitologia dos orixás é ter uma oportunidade de abrir leques, né? De abrir outros caminhos, de olhar por outra perspectiva aquilo que se refere ao outro, sem desqualificar, sem menorizar, sem considerar aquilo de menor importância. Então, eu penso nessa questão, no acesso a esses saberes, porque são saberes também, como oportunidade também de
educar relações raciais também, porque quando eu levo um material que mostra uma cultura que é diferente daquilo que é considerado como legítimo, hegemônico, e por isso deve ser respeitado, eu desconstruo totalmente essa visão quando eu levo uma outra perspectiva. Então, assim, todos ganham, né? E o que a gente vê normalmente é a diferença sendo tratada com desigualdade. E quando se faz isso, nós estamos desconsiderando que as diferenças são possíveis. E as diferenças são culturalmente possíveis, as diferenças existem e elas devem ser consideradas em todos os ambientes, desde a educação infantil, que é um lugar de onde, quando eu escuto você e o Rodrigo falando assim, eu nunca ouvi uma história com personagens negros, eu nunca ouvi uma história que traziam os orixás como um mito fundante, que eu pudesse ter referência, como eu vi, por exemplo, dos gregos. Aí eu me coloco, eu penso assim com vocês, puxa, eu nunca pude contar uma história para esses dois, né? E aí eu me vejo com a responsabilidade de estar nesse lugar, porque vocês também são mais jovens do que eu, vocês são essas crianças, vocês representam aqui essas crianças que passaram pela minha vida. Né? Então, eu me sinto na responsabilidade de garantir isso para as novas gerações, embora não tenha conseguido garantir para vocês. E para muitos que estão aqui nesse momento também, jovens, queridos amigos, né? Então, eu me sinto com esse compromisso também de seguir. Obrigada, Val. Eu gostaria de perguntar para o pai Rodney. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão também, sobre fazer livros sobre os orixás, sobre a questão do aspecto cultural, né? E aí eu também vou puxar um pouco a sardinha para a minha outra área de atuação, que é a contação de histórias. Existe muito essa discussão. Devemos contar histórias de orixás? Não devemos? Quais são os limites? Como que o senhor vê essa questão? Por favor. Vamos lá, Luciana. É o seguinte, claro que devemos contar histórias de orixá, né? Porque, afinal de contas, é o que o terreiro ensina. A nossa transmissão, né, ela se dá pela oralidade. Isso significa que o terreiro é um espaço de contação de histórias, né? Porque, afinal de contas, por meio das histórias, dos itãs, que são as histórias sagradas, que nós vamos aprendendo e apreendendo os valores da nossa tradição, os valores da nossa cultura. Então, as histórias, elas têm essa finalidade, essa função, essa tarefa de transmitir os valores do grupo, né, os valores de uma civilização também. E acho que por conta disso, e aí eu quero ampliar um pouco a discussão, para falar das nossas epistemologias, né, dos nossos métodos, porque o terreiro também tem método, né, método de ensino, né, e o Rufino fala muito bem disso na Pedagogia das Encruzilhadas, que no cruzo e na ginga a gente encontra a nossa maneira não só de sobreviver, mas também de ensinar, né, ensinar a viver e ensinar a sobreviver num mundo que quer nos matar o tempo todo, né? Então, a gente precisa ter muito samba e muita capoeira no corpo, e isso é uma coisa que é inerente ao povo negro, né, e ao povo brasileiro, porque, afinal de contas, a gente sabe que são coisas que se constroem culturalmente. Então, o brasileiro, ainda que não tenha marcada de maneira intensa na sua pele o gen da nossa ancestralidade, ele ainda assim absorve uma cultura que vai determinar, por exemplo, como ele anda, né, como ele move o corpo e como esse corpo reage a determinados estímulos. Então, é muito importante que a gente perceba que dentro dos terreiros tem todo um saber que foi preservado, mas que está para ser transmitido. Por isso, né, desde as nossas tradições mais longínquas, né, os nossos griots, né, que contaram essas histórias que nos ensinaram a viver e a sobreviver e a escapar de bala perdida, por exemplo, né, com a ginga do nosso corpo. Então, é muito importante que a gente traga a experiência dos orixás, porque a experiência dos orixás expressa valores
que estão dentro do nosso grupo e que fazem parte da nossa civilização, da nossa forma de organizar o mundo, do nosso ethos, da nossa visão de mundo. Então, eu fico muito feliz, né, que haja uma editora que tenha esse posicionamento, antes de tudo, como você bem lembrou, político, né, de trazer para a nossa luta essa ferramenta, essa arma, né, porque a gente não pode esquecer que Ogum forjou as ferramentas e que qualquer ferramenta na mão de Ogum vira uma arma também, né? Então a gente sabe que o que faz da arma um instrumento de perigo é a maneira como você usa. E o bom uso das palavras pode construir coisas muito produtivas, pode construir, inclusive, um tempo de justiça e paz. É o que a gente acredita e eu acho que é também o que a Val acredita, o que o Rodrigo acredita, quando eles lançam mão dessa arte, né, de escrever e de desenhar, de ilustrar, para nos trazer uma obra que é tão importante, sobretudo porque recupera não só uma história, mas um legado, né? Recupera uma tradição e recupera também a dignidade do nosso povo. Muito obrigada, Pai Rodney. Tem um comentário aqui que eu vou ler. Da Maria Vasconcelos. Boa tarde, Motumbá a todos. É muito emocionante, uma honra participar de mais esse momento da trajetória da imensa Valdete. Ela foi minha coordenadora pedagógica assim que iniciei minha carreira de educadora na Rede Municipal de São Paulo. E desde então, aprendo demais com ela. Sigo aprendendo a cada dia. Parabéns por essa tríade autora, ilustradora e editora. O livro ficou maravilhoso. Muito obrigada, Maria Vasconcelos. A Mariane já quer ouvir a Valdete contar histórias. E a Suzana Santos fala: que maravilhoso este encontro. Sou suspeita para falar da obra da Valdete. Sou professora e tenho o prazer de usar os seus livros como referência em meu trabalho. E conto Itãs todos os dias para as minhas crianças em sala de aula, e orixás sempre se apresentam para elas em seu imaginário na sua forma mais bela. Ah, que maravilhoso, Suzana, que maravilhoso trabalho. Bom, aqui no chat não temos mais perguntas. Então, eu vou passar a palavra para cada um de vocês fazerem as considerações finais. Eu sei que quando a gente está ouvindo o outro, a gente sempre lembra de alguma coisa que deixou de falar, né? Então, esse é o momento. Eu também, eu como apresentadora, eu sou uma ótima editora, então eu fui lembrando de várias coisas no decorrer, que eu deveria ter falado no começo, mas enfim. Então, eu vou passar, quem quer começar, as palavras finais, as considerações finais e se despedir. A gente pode já que eu fui o último a falar, eu vou ser o primeiro a me despedir, pode ser? Pode ser, Pai Rodney. Pode ser? Por favor. Pode sim. Vamos lá? Pode falar. Vamos lá. Então, eu quero, primeiro, cumprimentar minha filha e mãe, Valdete, né, professora doutora Valdete Tristão, autora desse livro tão necessário, do Orum Awaiê, A Criação do Mundo. Quero cumprimentar Rodrigo Andrade, o ilustrador, que fez um trabalho de arte fantástico e que conseguiu contar a mesma história de um outro jeito por meio daquilo que do seu traço. Quero te cumprimentar, Luciana, pela condução desse evento e pela maneira como você conseguiu promover esse encontro, né, dessa tríade, nessa encruzilhada Ocuritá-Metá. E quero, evocando a continuidade, contar um pouco sobre como se dá o xirê de Oxalá. E Oxalá, vocês sabem, ele se divide em dois principais orixás. Oxalufã, o velho, do qual o Batalá seria uma das versões, e Oxaguian, o jovem, o guerreiro, mas que é um jovem tão velho quanto o seu pai, Oxalufã. Um é continuidade do outro. E eu acho que Oxalufã, ele mostra que o velho vive no novo, e Oxaguian mostra que o novo vive no velho. E eles dançam juntos, eles se apresentam juntos, mas há um momento na sua dança em que eles são chamados para uma separação. É o momento em que a guerra vai começar.
Então, o Xalufã convida o Xaguian para a roda, cantando assim: E camu babá xireu, camu ababá o xire, o guirian quilodeu, camu babá xireu. Venha dançar, né? Venha festejar com o pai, meu filho. E o Xaguian responde: E a Jagunã, bauaô, a Jagunã, e a Jagunã, bamiô, a Jagunã, e ela é moxobaba, o lorogum, a Jagunã, bauaô. O guerreiro vitorioso, ele é a esperança, ele é a continuidade. A gente continua nessa luta porque a gente tem a esperança de um dia melhor. A Jagunã é o guerreiro vitorioso, aquele que veio para decidir a guerra. Então, a Valdete, quando escolheu o seu precioso Ori na casa de Ajalá, ela escolheu um Ori que seria regido por Oxaguian, porque ela seria, nessa guerra, a continuidade. Ela seria a continuidade da luta que os nossos ancestrais empreenderam e que tem sido uma luta vitoriosa, e esse livro é certamente parte dessa grande vitória. Meu beijo carinhoso a todos, a todas e a todos que nos acompanharam nessa tarde, especialmente o meu beijo especial, né, vai para a Valdete, que é minha filha querida e minha amiga de tantos e tantos anos, e uma intelectual brilhante com a qual eu tenho o prazer de promover trocas generosas aqui no nosso AIE, nessa provisoriedade, né, até que um dia nós sejamos chamados ao Orum, que é a nossa verdadeira casa. Beijo para todos e para todas e para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, pai Rodney. Estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Rodrigo, você quer falar suas palavras finais? E aí a gente termina com a Val? Bom, eu quero agradecer a todos e a todos novamente. Gratidão a todos vocês que se disponibilizaram a ficar aqui ouvindo a gente, contar um pouco dessa história, da produção dessa história maravilhosa. De novo agradecer a Val, a Lu, pela confiança, por essas trocas maravilhosas, incríveis. Só tenho a agradecer também ao universo por ter tido essa oportunidade de correr esse caminho com vocês. Foi maravilhoso, foi lindo demais. E é isso, minha gente. Muito, muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. Obrigada, Rodrigo. Até os próximos livros, hein? Val, a palavra está com você. Eu quero agradecer imensamente a todos aqui, a todas as pessoas que ficaram até o final aqui com a gente. Né? Nós estamos em pleno domingo de sol, vocês outros jeitos de se iluminar, outros jeitos de se ver por aí, e escolheram estar com a gente. Então, eu quero dizer que é uma alegria imensa, a maior de todas, é poder compartilhar com vocês esse momento, né? Sintam-se todos e todas abraçados. Eu gostaria muito de que a gente estivesse presencialmente, que a gente pudesse se ver. Muitas saudades imensas de todos vocês aqui. E, assim, agradecer ao pai Rodney, que sempre me diz, eu sempre digo isso, em frente e em frente. Ele sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, em todos os momentos de alegria, de dor e de confraternização, de celebração. Então, assim, toda a minha gratidão, pai Rodney, de estar aqui comigo em mais esse momento, de compartilhar com os meus amigos, com as pessoas que me querem bem, com a minha família, que está aqui também. É uma grande alegria poder seguir. Eu sigo porque eu acredito que o guerreiro me salvou, o guerreiro me mostrou esse caminho e é ele mesmo que eu vou seguir e vou trilhar. Tem pessoas aqui que há tempos eu não via, tem pessoas aqui que eu conheci há pouco tempo e decidiram prestigiar, então só gratidão. E o que eu disse no começo é o que vai acontecer, nós vamos seguir. Rodrigo, Luciane e eu temos um projeto e nós vamos seguir. Um beijo para todos, boa tarde, muito obrigada, um carinho imenso para todos que estão aqui.
Muito obrigada, Val. Tem um comentário aqui da Valquíria, a sua irmã. Ela escreve: é uma alegria sem fim participar desse encontro para mais uma conquista de minha querida irmã, que certamente possibilitará novos olhares. Meus agradecimentos também para a editora e para o ilustrador Rodrigo. Muito obrigada, Valquíria. E eu termino agradecendo a todos os que estão aqui. Eu estava olhando a lista de participantes e tem, por exemplo, a Simone. A Simone é uma amiga de cerca de 30 anos. E a gente não se vê muito, a gente se vê presencialmente cerca de 2 vezes por ano, mas é uma amizade de longas datas e a gente se cuida. Tem a Evelyn, que também é uma amiga de bastante tempo. Tem os meus amigos aqui do mercado editorial, tem a Denise Seron, a Degóis, tem a Jaque, tem a Marcela, enfim. E também tem pessoas que eu acabo de conhecer, que eu conheci durante a pandemia e que já são muito importantes para mim, como a Natália. Eu vi a Natália Bovolenta aqui, há pessoas que eu conheci com a contação de história o ano passado, a Mari já virou minha irmã. Então, são todas pessoas de diferentes locais, de diferentes atividades e de diferentes épocas, que entraram na minha vida em diferentes épocas e que sempre estão me acompanhando e me apoiando no que eu faço. Uma época, eu me aventurei pela costura, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, e foi uma maneira que eu encontrei de tentar entender quem foi a minha mãe. Eu morei com a minha mãe até os 5 anos de idade, então eu comecei a costurar, paralelamente à edição. E aí eu estava costurando bastante, eu comecei a participar de alguns eventos, e essas pessoas estavam lá. Ninguém chegou para mim para falar: ai, você tá louca, você vai começar a costurar agora? Porque tem gente que fala, né? Mas não, são pessoas que me acompanham em todas as minhas trajetórias. Apareceu aqui agora na tela, a Pésia, um beijo, carinho. Eu vi a Pili, a minha sogra também estava aqui. Então, eu só posso agradecer a todas essas pessoas que me acompanham e que me apoiam sempre. A minha família está aqui, a Rosana e a Maria, sobrinhos, e que me acompanham e entendem essa trajetória. E um agradecimento à Val por essa parceria tão incrível, que só porque ela é como ela é, que foi tão gostoso trabalhar assim. Ao Rodrigo por ter aceitado e ter caminhado com a gente. Foi muito. O Rodrigo, ele chegou depois, né? A gente já estava trabalhando o livro, então o Rodrigo chegou e funcionou muito bem. E quero agradecer imensamente ao pai Rodney. Apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, a Val sempre falava e do apoio, né, durante toda a produção desse livro, com a leitura crítica e com ideias e reflexões sobre o trabalho que a gente estava fazendo. Então, agradeço muito, não só o convite para estar aqui hoje, como por todo esse apoio durante essa obra. Agradeço muito a todos os que estão aqui, que eu ainda não conheço. Obrigada por terem vindo e por terem participado desse lançamento, desse momento de tanta alegria. Muito obrigada, gente, e boa tarde a todos. Um grande beijo a todos. Muito obrigada. Qualquer coisa é só chamar nas redes sociais. E para conversar, a gente conversa com todo mundo. Um grande beijo. Obrigada, Lucimar, que está aqui, querida, Caco, Marilza, que cuidou de mim num momento muito especial, Suzana, querida, professora, que me ofereceu um chá da tarde com as crianças dela, com os alunos. Quem mais que eu estou vendo aqui? Amabile. Muito obrigada pelo carinho, minha irmã querida, meu sobrinho Gabriel, amado, Rosa Silvia, parceira de longa data, Débora Araújo, que vai ler criticamente meu livro, eu sei disso, uma especialista, doutora, professora, gente, amizades maravilhosas, Maria Vasconcelos, querida amiga, irmã, amada. Gente, muito, muito amor para vocês, muito carinho. Até uma próxima vez. A gente se vê. Helenice, Jorge, querido, meu compadre.
Gil, meu amor, amor da minha vida, Sim, meu companheiro de toda a vida. Caco, querido, obrigado por tudo, obrigado por você existir. Gabriela Astolfo, Gabriela, Antônio, são meus orientandos lá no Instituto Singularidades. Obrigada por me prestigiar aqui nesse momento. Débora Medeiros, a amiga Débora do tá Ilu, aqui. querida. Eu Acho vi que a eu não Ive, esqueci que de também é do ninguém. Ilu. Tem Acho a que não Juliana esqueci. Correia. A Juliana Correia é a próxima autora que eu vou publicar. Maravilhosa Aê, também, Juliana. sim. Tem a Lucila. E tem mais gente também que pode Amado. fazer parte desse time que a gente já está chamando. Raquel Machado, obrigado por estar aqui com a gente também. Lucila, querida, que eu conheci aí nas Goma Capulanas. Vera Godoy, que sempre está com a gente também. Um beijo para todos. Beijos, beijos, beijos. Um grande beijo, gente. Tchau. Tchau. Muito obrigada.